Bom dia, gente. Vamos começando aí mais uma edição do BR Talks. Até meio enferrujado, né? Fazia tempo que não tinha assunto para fazer um bate-papo desse, mas acho que esse final de ano aí que não está faltando é tema para a gente trabalhar, né? E aí, na sequência do que era esperado, de toda essa revolução que a gente está vendo no mercado, acho que o mercado esperava aí um momento a Anbima fazer um update das regras de autorregulação, buscando aí uma convergência com o novo marco regulatório, né? E aí isso saiu, até aí para isso a gente chamou aqui a Fernanda para bater um papo. A Fernanda, para quem não conhece, ela é responsável, vamos dizer assim, pela área de autorregulação lá ligada à parte de gestão de recursos, fundo, etc. Então ela lidera ali, para quem conhece um pouco da estrutura da Anbima, assim, de forma simplificada, você tem na Anbima a área de representação, que vamos dizer assim, é quem discutiu com a CVM no passado uma mudança de norma, e aí depois você tem a consequência, que é a área de autorregulação, que hoje em dia, acho que comparado com a época que eu trabalhei no Anbima, tem um nível de robustez que nem, né, assim, é desproporcional que era o mercado antes, né? As boas práticas que era a autorregulação da Anbima quando começou lá atrás evoluíram muito, né? Hoje quase se confunde, não vou falar que confunde com a regulação, mas acho que o papel assim de auxiliar o mercado, de ditar práticas, etc., totalmente alinhado com a CVM, é bastante intenso, né? E aí, assim, e até falando sobre aí começando a falar um pouco sobre o tema principal, uma coisa assim que a gente tem tanta coisa esse ano de mudança regulatória, porque a gente, como consultoria, também não fica só no aspecto da gestão, né? Se a gente lembrar, teve mudança na parte de ofertas, teve a Sim. mudança grande da 161 na parte de estruturação. Você tem aí uma coisa que gera uma convergência grande, que foi a mudança da legislação dos assessores de investimento. Então, a gente aqui que olha esse aspecto mais macro e assessora cliente, a gente está vendo assim legislações que transformaram a estrutura de negócios do mercado, mas de forma mais ampla, uma transformação gigante no setor de gestão, que o foco, vamos dizer assim, começou no produto, mas a mudança no produto muda a relação entre as partes, né? Então, Sim. no fundo, a gente está vivendo assim, para mim, a época de 2004, 2005, quando você teve uma grande revolução regulatória há quase 20 anos atrás, a gente está vendo uma outra onda muito grande, né? Por mais que você teve coisas relevantes nesses últimos 20 anos, e eu não me recordo, desde que eu entrei nesse mercado, da gente estar vivendo assim, não vou nem falar que é reforma, construir uma casa nova, está se construindo um bairro, uma cidade nova, né? O negócio é bastante transformador. E aí, nesse conjunto de coisas, a minha visão que eu tinha assim, de adaptação de código da Anbima é que a coisa ia ser bem. Eu falei assim: a Anbima vai colocar ali, basicamente, sei lá, vai introduzir alguns aspectos e vai colocar lá, reforçar que na questão de responsabilidade tem que atender a política de contratação de prestador de serviço, etc., que é um ponto importante da legislação. Eu não tinha imaginado que, assim, que vários ritos da 175 mesmo precisavam ser mais intensamente trazidos para dentro da norma. E aí foi o que aconteceu. E aí, conversando antes da abertura aqui com a Fernanda, está falando, olha, acho que tem uma questão estrutural no código, tem algumas mudanças relevantes de governança que são muito boas e tudo que está acontecendo no mercado é muito bom, mas dá muito trabalho. Mas a minha impressão é que assim, uma das coisas que talvez mais assuste o mercado positivamente é que muita coisa que já está na norma e que já era discutido desde o final do ano passado que ia ter de se fazer, no formato do código ele ganha uma objetividade maior e uma pressão maior, né? Então, as divisões de responsabilidade de administrador e gestor, elas estão na mesa há um tempão aí. O mercado demorando um pouco para se mexer. A hora que a Anbima coloca no papel, olha, escreva uma política, um procedimento de como você vai fazer até tal data, gera uma urgência necessária, né? Então, dito isso, Fernando, passar um pouco a bola para você, para você falar um pouquinho desse processo. Agora, só um pouco antes, o que a gente vai focar aqui, assim, fazendo um panorama rápido? A gente criou um roteirinho, mas a ideia é a gente falar um pouco sobre a nova estrutura do código, a mudança mais estrutural mesmo, depois algumas questões mais de
de ritos internos, de autonomia que foi dado para os fóruns de decisão. Depois falar um pouco, realmente, acho que dos novos desafios da 175 que foram introduzidos no código, e aí a gente tem que escolher tema porque é muita coisa, mas já acho que falar um pouco da questão da responsabilidade, que aí deriva um pouco para a parte do acordo entre essenciais, né, entre administrador e gestor. Sim. E depois de coisas específicas, a gente tratar um pouquinho ali realmente do que teve de reponderamento, de responsabilidade, de processo de gerenciamento de liquidez, enquadramento, desenquadramento, envio de informações e fluxo de dados do distribuidor, e finalmente falar um pouco de prazo e de novidades que a Ambima criou também, que vão dar um pouco de trabalho, mas são boas no longo prazo, uma questão de envio de dados de investimento no exterior, e uma agenda que pode ser central para muita gente, mas eu acho que, como a nossa ideia é uma coisa um pouco mais macro, óbvio que é louvável a Ambima ter introduzido as questões novas de cripto, investimento sustentável, mas como é um produto muito mais de nicho, e a gente não tem tempo para todo mundo, a gente vai mais pontuar isso que se der tempo, né? Tá. Então, dito isso, Fernanda, passo a bola para você para falar um pouquinho de como é que foi esse intenso trabalho aí de transformação. Aí, Tá só um último joia. parêntese, para quem está participando, a gente sempre coloca todo mundo em mudo e com câmera fechada, mas qualquer questionamento, peço para o pessoal ir mandando pelo chat, que se tiver relevância no contexto, a gente já vai jogando ao longo da discussão. Então, não esperem não para fazer pergunta no final, porque às vezes o papo é tão rico que não sobra esse final, né? Então é melhor ir jogando as questões, a gente vai controlando e à medida do possível. Se não der tempo, depois a gente remete para a Fernanda e aí ele eventualmente toma aí, vai ser um bom subsídio para a Ambima e ela faz o que? Eventualmente manda uma resposta, manda para a gente, alguma coisa assim. Tá joia. Bom, Brazona, primeiro eu agradeço aí o convite, a oportunidade. Acho que é super importante, né, a gente participar aqui dessa conversa, desse bate-papo hoje, até para a gente conseguir levar essas principais alterações para o máximo de instituições que a gente conseguir, né? Então, inicialmente mesmo, em meu nome, em nome da Ambima, eu te agradeço por esse convite, pela oportunidade. Quem não me conhece mesmo, eu sou Fernanda Soares, ali agora eu lidero a área de autorregulação ali na superintendência da Tatiana. Como você falou, né, ali a gente pega todos os códigos da Ambima, não só o Código de Administração de Recursos Terceiros, mas todos os códigos, incluindo o de ofertas, que foi o que você comentou. Realmente é um ano muito desafiador. O ano passado, passou pela adequação, né, do Código de Ofertas para poder alinhar com a 160, 161. Esse ano a gente vai estar atualizando o código de novo, também para poder trazer novas regras, e aí junto com ele essa questão do Código de Administração de Recursos Terceiros. Seguindo o roteirinho, né, que a gente combinou, eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouquinho, ainda que brevemente, da mudança da estrutura da estrutura dos códigos, porque muitas instituições, quando elas bateram o olho, né, na audiência pública, nos documentos, ele realmente está muito marcado e dá a impressão, né, que a gente modificou muito o mérito, que a gente modificou o conteúdo do código, quando na verdade o que a gente buscou fazer ali foi uma readequação e uma reestrutura nas regras da Ambima. Então, hoje, por exemplo, os códigos, né, Fernanda, você quer que compartilhe aquela apresentaçãozinha aqui? Eu acho que você consegue compartilhar, porque é um vídeo normal. Você quer compartilhar? Você você tenta compartilhar. compartilha, que eu estou com um problema aqui no meu Tá, link, se você quiser tá, compartilhar, Brazuna. vou botar aqui, pronto. Eu vou falando aqui com os participantes. Na verdade, é bem breve, né? São 3 slides. São 3 slides bem breves, mas é para dar um contexto que hoje os códigos da Ambima e as regras e procedimentos, que são os dois documentos principais que a gente tem, eles não existe um racional para quais regras constam em um e quais regras constam em outro. E a governança, do ponto de vista de aprovação, é a mesma. Os dois são submetidos para aprovação da diretoria, para qualquer tipo de alteração ou qualquer regra nova que seja criada, né? Então, o que a gente pensou e o que a gente fez? Os códigos Ambima, eles passam a ser principiológicos, então, ou seja, eles passam a constar os temas
que a diretoria da Ambima autoriza que os fóruns de representação autorregulem por meio de regras e procedimentos. Então, os códigos eles vão ficar bem mais enxutos, eles ficam bem principiológicos mesmo, e eles são assim, fazendo uma analogia, é como se os códigos da Ambima hoje fossem a lei que cria o marco regulatório. Vamos pensar na Lei de Liberdade Econômica, que criou o marco regulatório para fundos de investimento. E aí ela autoriza que as autarquias autorregulem por meio de resoluções, regulamentem, por exemplo, que é o caso do que a CVM veio e trouxe, né, a 175, por exemplo. Então, fazendo uma analogia, é quase que isso. Código Ambima é como se fosse a lei, trazendo ali o marco de autorregulação. Regras e procedimentos vai ser como se fosse a resolução que vai trazer todo o operacional, toda a regra derivada dessa autorização por meio dos códigos. Então, a governança fica mais ágil, que a partir do momento que eu passo essa aprovação para os fóruns, eu tiro ali, eu ganho maior agilidade, né? Porque antes a gente tinha que passar para o fórum do fórum, aguardar a reunião da reunião da diretoria circular o documento, então a gente ganha bem mais agilidade nisso. Os questionários de due diligence também, eles passam a ser vinculados às regras e procedimentos, e quem aprova é o próprio fórum também, não precisa passar para a É, diretoria. isso é bom. Então, eu acho que assim, até esse ponto eu não tinha me atentado, mas assim, bom, a parte de funcionamento dos questionários, óbvio que melhora para caramba, mas eu acho que a governança disso fica mais protagonista, né? Porque no fundo, o conteúdo dos questionários ele é muito estático há muito tempo, né? E o mercado Sim, evolui. E aí fica um outro desafio também que até que eu lanço aqui, que eu já provoco também quando falo com o Maeda, que eu acho que assim na agenda de redução de custo de observância a gente vê assim nos nossos processos que a convergência de informações de formulário de referência e QDD são muitas. ela é natural, né? É. E se não, mesmo que tenha os documentos separados, a gente talvez, porra, com o mundo digital de hoje, talvez a gente facilite muito a transição dos dados entre eles, né? Você tocou num ponto bem importante, o Brazuna, porque tá na esteira da alteração da autorregulação a gente transformar os nossos QDDs em QDDs digitais. Uhum. Então, já tá pronto, né, um protótipo dele ficar digital, e aí tem uma escala de evolução, né, vamos dizer assim. Então, eles vão ser digitais, vão ficar disponíveis no site para a instituição preencher, e essas informações vão ficar salvas. E depois, com o tempo, a gente pode ver a possibilidade de como aproveitar isso dentro da própria Sim, Ambima. Então, em termos até vamos dizer, de como se fosse um grande consolidado de dados, né? sim, As exato. instituições vão poder entrar as instituições que estão na Ambima vão poder entrar ali no sistema e elas buscarem elas mesmas os questionários. Não fica Sim, essa coisa de ficar pedindo para as instituições. Aí depois ela entra com a instituição pedindo aquilo só a mais que ela quer, ou algum complemento, alguma informação adicional. Claro que vai ter que ser feito um estudo, tem a questão de LGPD para você autorizar, né? sim. Mas tá na esteira da nossa autorregulação, dessa nova área, de mudar também Sim, é legal. essa Não, e facilita, assim, facilita todo o uso, mas eu acho que traz um pouco de protagonismo para fazer a governança desse negócio, né? Porque ele tem ficado meio de lado, na traz, verdade. fica, Agora, isso aí é bom, fica certamente vocês estão desatualizado, você tem toda a conversando, mas razão. É. essa questão de digitalizar esses dados é um projeto que está sendo tocado aí, que é bem relevante também lá na RTM, né? No Hub de Fundos, né? Então, Tá, certamente vai ter uma tá. certa integração, né? Sim, E- possivelmente. É, Eu converso bastante com o André Mello, né? A gente tem é uma isso. parceria muito boa, troco muito com ele e está no radar. Várias questões ali para a gente aproveitar pelo Hub Fundos, entre elas essa Ah, questão dessa convergência, sabe, da, ah, da, da, da diligência do que é solicitado. E aí nessa linha tá também essa questão da gente ter que atualizar os questionários de due diligence da Ambima, né? Que é um pouco do roteirinho que lá na frente a gente pode falar, mas eu acho que é oportuno adiantar aqui que com essa mudança agora, né, nas funções e nas responsabilidades dos prestadores de serviços, e aí vamos falar dos prestadores de serviços essenciais, nós vamos ter que adequar os questionários da Ambima e ter que fazer talvez um Your Partners, né, um grande questionário de sim, conheça seu prestador de serviço, talvez com uma regra geral do que se é pedido para todos numa base única sim. na parte geral e os anexos, né, para os seus prestadores. Então, um anexo para o administrador, um anexo para o gestor, um anexo para o distribuidor, eventualmente, porque Para ganhar peso, vai. porque é, na verdade já tem alguns modelos, né? Mas eles não são muito utilizados, né? Agora vai ganhar muita relevância.
Sim, eles, É, eles têm que ser bem é, atualizados, né? ah, Vamos ser sinceros, esses é, questionários eles estão bem desatualizados e vai ser é. oportuno e um bom momento a gente ter para modificar. E E se aí puder. vai ser, aí seria ótimo. É um apelo que a gente faz o seguinte, que é essa conversa do questionário do formulário de referência, eu acho que é uma dor no mercado, assim, quando você pega a parte numérica, são dados meio com critérios diferentes, né? As contas às vezes não batem, né? Aquelas totalizações para o É, segmento, etc. Eu é, vejo sempre assim, aquele início de ano, quando está atualizando o formulário de referência, eu vejo o gestor tem que sempre criar alguma arbitral, algum critério ali, porque tem algumas coisas ali que a contagem não bate, né? Então é uma boa oportunidade para criar uma. Aí, de novo, se vai, com tecnologia de hoje, pô, dá para puxar dá dado para fazer de tudo muita quanto é coisa, lado, né? Então, né? nossa, a gente sair daquele rito de chegar lá final de fevereiro e março, começa um monte de planilha de Excel Verdade. para travar aqueles dados. Uma conta que não bate nunca. Então, pô, isso aí é uma grande notícia saber que isso aí vai digitalizar esse negócio vai vir pro radar. Até com a É, CVM, né? Com a CVM tem uma questão que acho que a CVM também tem, e que é parecido com a BIM, mas assim, quando você começa a criar uma nova, você cria no Word, né? Aí você acaba criando uma tabela do que você quer fazer e mete lá a tabela de Word, né? E é horroroso é, depois do dia a dia. não é fácil. Né? Mas tá bem assim, a gente tem muito. Temos vários É, planos, principalmente para o ano que vem, né? E entre bacana. eles, essa questão de a gente ver onde que a gente consegue auxiliar mais para tentar dirimir custo de observância, que eu acho que já está bem pesado, né? Se a gente É. for, Não, e for, hoje você tem for até que, pensar. na verdade, assim, você tem um custo de observância e você tem uma solução fácil, que é a tecnologia hoje, né? Mais acessível, o uso de dados. Então não tem por que a gente não avançar nessa agenda. Exatamente. Bom, aí se puder passar para o segundo slide Vamos lá. aqui, Brasil. Então, como eu falei aqui, né, os códigos ficam principiológicos do jeito que está aqui, passam a ser aprovados pela diretoria. O código de certificação ele vai ser revogado. Então, as regras de certificação elas passam a integrar os códigos das atividades. Então, as de gestão, né, para a parte de administração e a de distribuição para o código de distribuição. As RPs, né, regra e procedimentos e os QDDs ficam com os fóruns de representação. A gente de novo, né, eu destaco que as mudanças que a gente está fazendo agora, elas são mudanças principalmente para adaptar a 175. É claro que tem algumas alterações e inclusões que foram feitas, aproveitando a oportunidade, mas elas são, assim, pequenas em relação à grande mudança que é em razão da adaptação da 175. E aí eu acho que a gente vai falar um pouco lá na frente, né, de investimento sustentável, criptoativo, tem a questão da regra de classificação de fundo imobiliário, mas regra geral é principalmente para adaptar um 175. E aí pode passar. Ah, outra coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar, que está no radar, eu acho que vai ajudar bastante as instituições, Brazuna, e qualquer sugestão de melhoria é bem-vinda. Hoje o nosso site ali, quando você entra, né, na parte de autorregulação, códigos, a gente tem ali um local onde ficam todos os códigos, depois a gente tem os documentos relacionados, onde está tudo muito meio que, vamos dizer assim, tudo junto e misturado, né? Então, a gente vai fazer um pequeno ajuste, não dá para mudar o site como um todo, mas eu consegui fazer um pequeno ajuste. Então, logo na entrada, a gente vai ter ali, quando você clica, vai ter normas obrigatórias do Código de Administração de Recursos Terceiros. E vão ter três grandes documentos ali. Então, a gente vai ter o Código de Administração de Recursos Terceiros, as regras e procedimentos do Código de Administração de Recursos Terceiros, que são essas que estão em vigor. Então, elas, junto com os seus anexos, né? Que a gente separou tudo certinho com os seus anexos. E aí, nesse terceiro slide, se você puder passar, por favor. Só passar um ponto, esse negócio, isso acho que é relevante, porque assim, hoje É, eu já acho que dá uma confusão assim, e aí o mercado acaba tendo assim, quem é profissional que entra todo dia e olha todo dia, se é, vira, né? Mas eu mas acho que quem quem olha não é, pontualmente se perde, porque assim, já tem uma questão hoje que eu acho que é assim, fica meio misturado o que está valendo agora com o uhum, histórico, que é importante ter o histórico para a pessoa consultar lá. Pô, eu quero ver que ela teve uma mudança no código há 3 anos atrás, eu quero saber como é que mudou naquela época. Então é relevante ter o uhum, histórico. Então tem sim, sempre assim, o histórico, o que vale agora e o que está em discussão, né?
Sim, Então, e aí agora, e aí ainda vai ter uma particularidade que, assim, e eu acho que é até o próximo slide, a hierarquia dos documentos agora, talvez até ter um videozinho ou uma introdução, assim, sim, que sim, talvez vai ter de explicar melhor do que era no passado até, tipo, como uma pessoa deve ler, né? Ou seja, a hierarquia dos sim. documentos, se a pessoa não, se não tiver um organograma claro de como é que isso funciona, a pessoa vai se perder, né? Vai. A gente vai ter sim, tá? Eu vou ter lá a gente vai ter uma explicaçãozinha de como que ficou, um videozinho contando como que a instituição tem que seguir daqui para frente. E aí nessa linha que eu te falei, vai ter 3 grandes documentos para a instituição bater o olho e falar o que é obrigatório, o que eu devo seguir para o Código de Administração de Recursos Terceiros. Então, eu entrei, passei a ser aderente a esse código associado, o que eu devo seguir de forma obrigatória. Uma Aquilo trilha, que né? Exato, aquilo que não é melhor prática, por exemplo, porque vai ter ali a opção que é melhor prática, que são os guias, e vai ter ali o que é obrigatório. O que é obrigatório? Então, como eu falei, o código, né? As regras e procedimentos, e aqui a gente criou o Sem regras e atrapalhar, que é uma procedimentos. sugestão que assim até tá bonito Claro, aqui, pode talvez tem falar. que fazer. Talvez assim, pega o equipe de marketing da Ambima, se vocês diferenciarem o negócio por cor, eu acho que fica muito instintivo, né? Porque agora eu estava reparando agora, pô, eu estava ontem fazendo já uma adaptação para um cliente. Quando você abre no computador todos os documentos, ele tem meio a mesma cara, né? Aqui, Então, assim, se como ele você não vem papel voltar, timbrado, aí se quando você você está assim. voltar aqui no slide anterior, Né? você vê que as capas estão diferentes. Não, mas não Dá só a capa, mas, por exemplo, se você pensar, quando você está com 4 documentos abertos na tela, e aí Uhum. você está na página 10 de um, na 20 do outro, etc. Quando você está no meio do documento, como é papel timbrado, é tudo igual, né? Sim. Talvez, se vocês mudassem a cor do documento, além da capinha ficar legal, mas, por exemplo, o código, o regras e procedimentos, cada um dos anexos numa cor, quando você tiver com os documentos abertos, você vai ser, não, peraí, isso aqui é um documento laranja, isso aqui é o amarelo, isso aqui é o vermelho. Talvez isso ajude a pegar o pessoal de comunicação, porque você vai acabar tendo de fazer essa leitura conjunta, né? No fundo, quando você Vai, está tem um fazendo uma momento que análise, vai. você vai estar com 4 documentos abertos na tela. E eu vi ontem assim, nossa, eu me perco várias vezes nessa. Né? Não, boa sugestão. Inicialmente, a gente mudou as cores dos códigos e a gente está vendo a possibilidade de mudar também das regras e É, procedimentos, né? Para já dar esse tom diferente, para você é. já ver que a carinha Mas ali tem do que ser o jeito está papel diferente. inteiro, né? É, Assim, que só a capa, acho que quando você está fazendo leitura, não ajuda você é, a se achar. vou ver aqui com o pessoal do É, marketing o que dá para a é. gente fazer. Vamos ver se a gente consegue. Sei lá, ou bota um selo, sei lá, ou no limite, se cada página do timbrado tiver um selo com o nome do que você está lendo, é uma boa, né? Porque Já ajuda, é né? desafiador. O selo já é É, um é. distintivo com cor diferente que a gente tem, né? Pode ser uma opção. Sei lá, uma marca d'água, porque realmente eu senti isso ontem. Você começa a abrir 4 documentos, você começa a dar alt tab, assim, fala, nossa, onde é que eu tô, né? Você fica meio perdido. E quando é um Não, documento tá, só, assim, joia. Uma pode ter boa. 500 páginas, mas quando você está no documento só, você fica buscando palavra, vai e volta, sobe e desce nele só, né? Quando você está lendo Sim, três sim. ao mesmo tempo, é mais complicado. Sim. Não, tá, joia. Anotado aqui. É, E aí, dando continuidade aqui nesse próximo slide, Brazuna, o que que é importante, né, falar com as instituições? Nessa leitura que a gente estava fazendo, né, de todos os códigos, porque principalmente, né, Código de ART, de Administração de Recursos Terceiros, com o Código de Distribuição e Serviços Qualificados, com essa nova mudança da 175, eles se entrelaçam, né? A gente Isso. tem que fazer uma leitura em conjunto, eles vão ser autorizados também, para a gente poder ver o que que um tem que adaptar o outro em relação à atividade. Deu para perceber que várias regras da Ambima hoje elas são repetidas em todos os códigos, ou na sua maioria, vamos dizer assim. E aí essas regras que a gente está chamando de estruturais, que são regras compliance, cyber, PCN, essas regras meio que se repetiam, né? Se repetem, aliás, em praticamente todos os códigos. Vamos falar que fica fora o código de negociação e o código de ofertas que vai entrar, né? Que já é algo Uhum. que a gente está propondo agora. Então, o que que a gente fez? A gente criou essa RP, que é uma RP transversal, né? E por que transversal? Porque ela é aplicável a todos os códigos da Ambima.
Então, nessa parte do site da Ambima que a gente vai incluir os três documentos que são obrigatórios para as instituições, nós vamos ter o Código de Administração de Recursos Terceiros, as regras e procedimentos do Código de Administração de Recursos Terceiros e essa RP de Princípios e Deveres Básicos. São esses três documentos. Nessa RP, a gente traz essas regras estruturais, que estão aqui, e as regras de selos da Ambima e ali dadas as suas devidas proporções, as devidas aplicações das atividades, tá? Separando, né, para cada um o que se aplica. A intenção é a gente começar a trazer nessa regra aquilo que é comum a todos os códigos, entendeu? Então, começamos com essas duas aqui que a gente já entendeu que é comum, sabe? E que são passíveis ali de comentários para o mercado e pode evoluir em outras. Por exemplo, está no radar a gente discutir as regras de publicidade da Ambima, que são regras hoje que estão no Código de Distribuição, estão no Código de Administração de Recursos Terceiros, tem no de Serviços Qualificados também, e elas precisam ser atualizadas. Isso até Talvez dá elas... para puxar algum elemento comum, né? Porque você vai Dá, ter sempre diferenciação no produto, lá no serviço, que cada fórum quer botar suas particularidades, sim. mas eu acho que uma regra comum, macro, realmente é interessante. É crucial. Hoje, por exemplo, a gente tem, né, a regra da atividade, da distribuição da publicidade, mas também depois remete para fundos. E há uma É. grande dúvida para o mercado e a gente reconhece que precisa melhorar, né? Mas sabe onde tem um É, desafio aqui? É onde botar a é, fronteira, né? Que, por exemplo, é o seguinte, cyber, por exemplo. Quando você está falando por exemplo, de uma instituição que só faz estruturação de oferta e vai se habilitar agora na 161 lá, e que ainda seja uma não financeira, uma instituição independente, meio que uma boutique de mercado de capitais. aham, E aí você bota na outra ponta uma gestora de fundo com um monte de cliente. Obviamente que a estrutura de cyber da primeira é muito mais simples que a segunda, né? Como a estrutura tecnológica também e tudo mais. Então, a questão é. tem que tomar cuidado para onde pesar a mão, porque você tem que ter um básico bem básico igual, né? E depois você tem que ir mais fundo para onde tem mais risco, né? Mas acho que Você tocou num ponto muito bom, porque em breve vai sair uma audiência pública é, dessa nova regra estrutural. Por quê? Essa audiência já até saiu no passado, mas meio que a gente não implementou, porque a gente já estava com essa ideia de fazer essa nova reestruturação, e aí eu segurei um pouco, e aí o que que eu fiz? A gente montou um grupo com muitas pessoas indicadas, né, de vários organismos, e você tem toda a razão. Eu é, coloquei do lado o que já está valendo no código de distribuição, que foi o que mais, o que tá mais recente, e aí pensando em cyber, por exemplo, e do lado o que está hoje no código de administração de recursos terceiros. E o que a gente quer colocar no de ofertas, que pega tanto a parte do que é instituição financeira, que são as instituições que já são aplicáveis, quanto as securitizadoras e novos entrantes que não estão sobre o Banco é, Central e tá égide de CVM, a barra fica mais alta. Então, a gente está numa ponderação justamente por isso. É um ano custoso para esses é, gestores. A gente não pode, de repente, pedir muito mais do que está se pedindo. Então, isso, eu estou reavaliando. Possivelmente fique uma regra mais branda, com a gente melhorando o manual, o guia, aliás, de cyber. Então, assim, a gente pode deixar no guia aquilo que a gente acha que é o que a gente entende que pode ser o mais razoável. E isso, aí não dá para quem é instituição financeira falar que eu não vou cumprir, porque praticamente o que está no código de distribuição hoje é o que o Banco Central pede. A gente fez isso, um deparo e é praticamente a regra do é, BC. Então, seja, ele vai ter que cumprir o BC, mas a gente ali não vai exigir pela Ambima, né? Ou pelo menos não há essa expectativa para não onerar isso. esses que estão Que não entrando faz agora e sentido, né? que Para alguns players não faz, para é, algumas atividades não faz sentido. Realmente esse ponto é tem uma questão de cyber que não tem tanta relevância para o estruturador, tem muita relevância para quem distribui no varejo, óbvio, né? A sensibilidade é sim, muito sim. maior, né? Sim, então tem a expectativa ainda esse ano, possivelmente saia junto com o código de ofertas, essa audiência, né? Mas antes disso vai circular pelas instituições de mercado e tudo mais, mas tem isso também. E aí o benefício que a gente traz em relação a isso, que eu acho que é importante destacar, é que a gente ganha, evita risco de assimetria regulatória, porque o que aconteceu exatamente agora? A gente tem um código de distribuição atualizado com regras diferentes do que estão nos outros códigos.
entendeu? E isso foi feito porque a gente estava esperando justamente o ART para mudar tudo de uma vez. Se fica tudo num documento só, mesmo que ainda com várias governanças, a gente consegue alterar de uma única vez e fica um único documento com regra igualitária, né? E facilita a Sim, consulta pelo mercado também. sim. Então, eu acho que isso daí é um pouquinho do que a gente mudou na estrutura que eu queria passar. Não sei se você quer que eu destaque mais algum ponto, mas eu acho que, Acho regra que é geral, isso. foi isso, né? Mas eu não tenho mais slide. Então, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Vai. Uhum. Não está aqui confuso com essas duas. Então, só para esgotar um pouco essa questão da estrutura, acho que só recapitulando, acho que assim, nominando, até falar aqui, macro. Antes a gente tinha basicamente o código e as regras e procedimentos. Vai? E aí a regra era meio dividida Isso. aí tinha lá do código de administração, para publicidade, para investimento em cripto, era tudo meio um monte de caixinha. Né? Eu estava fazendo Sim, ontem um wrap-up do site. sim. No fundo, regra e procedimento não tinha uma lógica estrutural, nem pálpabra da Não, obra, né? Era mesmo assim, cara, tem era. um código lá, aí surgiu uma demanda agora e era assim que se criava, né? É, Pô, nasceu o mercado de criptoativo. Define uma regra aqui mais genérica e tal, cria um regra e procedimento. sim, Pô, tem demanda por ESG, investimento sustentável. Vai lá e cria um negócio de investimento sustentável, né? Que não quer. sim, Aí, finalmente, era assim, pô, o mercado de carteira administrada cresceu, vai lá e cria uma regra para carteira. Então, não tinha uma regra estrutural muito lógica, né? sim. Agora a gente foi, então, para essa questão que o código é mais macro, é mais principiológico, e o regra e procedimento é mais detalhado. Aí, só chamando a atenção para todos, o que é aquela questão da leitura conjunta de documentos. Então, qual que é o raciocínio hoje que eu acho que a instituição tem que fazer quando vai se adaptar ou criar, né? Realmente, ela tem que ler primeiro lá o código rapidamente e vai passar batido, porque o código, assim, no fundo, ele ficou bem esvaziado, né? Porque ele ficou Ficou, realmente... ficou. Ficou meio Constituição, aquele negócio de que você vai para Washington, nos Estados Unidos, você compra aquela cópia dos artigos da Constituição Americana, ali você lê aquilo lá, aquilo é só uma base, né? Não é o resto do judiciário que importa. Aí, na parte de regra e procedimento, que eu achei interessante apresentar a estrutura aqui, que no fundo assim, a gente tem agora 8 anexos, né? Aí a Exato. gente começa, entendi que a lógica ficou então o seguinte: você tem lá, não, antes você tem a parte geral que é aplicável para todo mundo, né? E aí você começa a falar de atividades. Você tem o anexo 1, que é gestão de patrimônio, você tem o anexo 2, que é carteira administrada. Sim, Aí você começa a entrar no nível de produto no anexo 3, que são regras que são para todas as categorias de fundos, né? exato, exato. Então, e aí chamando a atenção assim, em termos práticos, então no fundo assim, foco para quem está olhando o tema agora, eu diria assim, cara, primeiro é entrar de sola no anexo 3, né? Porque no fundo o anexo 3 virou o grande coração da autorregulação, né? Aí, depois É, que você está aprofundado no anexo 3, você vai ter o anexo 4 de FIF, né? Que são os antigos 555, e aí você vai para o 5, que é de FDIC, o 6 de FII, e o 7 de ETF e o 8 de FIP. Aí um isso. ponto também que eu acho que é um desafio para aprender aqui, que já tinha um pouco no código, mas, de novo, como era um documento só, eu acho que por esse lado facilitava, mas agora está mais organizado, e a gente tem que sempre tem uma questão de hierarquia que é interessante, né? Como tem particularidade de alguns tipos de fundo, a pessoa tem que tomar cuidado para não ler só a regra geral e achar que ela entendeu, né? Porque a regra Sim, específica, de certa certamente. forma, ela pode, vamos dizer assim, contrariar a geral. Contrariar no seguinte sentido, assim, pontos que eu chamo a atenção, por exemplo, que já eram assim, mas quem lê agora pode se perder. Por exemplo, fundo estruturado, pegar mais tipicamente o FIP. Uhum. FIP tem particularidades de valuation e de ritos de decisão, de envio de dados, que são completamente diferentes dos fundos abertos, né? Sim. Então, para a pessoa, se não fizer uma leitura cruzada adequada, ela pode achar que mudou alguma coisa que não mudou, né? Então, a hierarquia tem que ser realmente. Você vai sempre ter de trabalhar com 2 ou 3 documentos abertos, porque um da regra geral, outro da regra específica, né? A gente buscou seguir muito, se você vê, na verdade, assim, era uma lógica da Ambima, essa questão de trabalhar com partes e depois anexos, né? Você Uhum. vê, me trouxe isso pela 175 também e a gente Isso. seguiu.
né? Uhum. Então, essa questão do anexo que é aplicável a todas as categorias de fundos, você tem toda a razão. É um destaque grande que a instituição tem que ter, porque o que que a gente buscou fazer? Muita coisa se repetia, né, Sim, Brazuna? Meio que a gente repetia em vários anexos. Então, o que que a gente isso. fez? Não, vamos colocar em um só e trazer as exceções. E aí eu trago para você apressamento. Né? Apressamento hoje, se você for ver lá, a regra número 1, né, de apressamento, ela é aplicável a todos os fundos de investimento, exceto o FIP. Isso. Porque realmente a parte de apressamento de FIP é É completamente outra diferente coisa. dos demais, é outra coisa. Então, se você vai para apressamento ali, tem uma exceção direta para FIP. Então, quem está lendo, ele já vai direto ali, exceção FIP. Então, aqui eu estou pegando tudo, tá apressamento para todo mundo, FIP não se aplica. O mesmo a gente diz para exercício de direito de voto em assembleia, a Isso. mesma coisa. Está aplicado em tudo, FIP é diferente. É um bichinho diferente, né? Então, É tá para lá. onde tem que botar uma lupa fina na leitura, eu acho que diria mais a parte que já era assim, né? A parte de gestão de risco, né? Muita gente às vezes faz a Sim, leitura, acha que vai na mesma lógica. O FIP é diferente, então não tem que fazer. O voto é diferente, a marcação é diferente e gestão de risco não tem nada a ver. E não é verdade, né? O que a BIM é, encara é assim: olha, você pode adequar a particularidade, óbvio que não faz sentido calcular um VAR de um FIP, sim, mas o rito geral de governança de ter uma política de gerenciamento de risco também ele se aplica existe. estruturado, Exato, ainda mais a FIP, entendeu? Então exato, lá você tem que existe. adaptar para uma análise da companhia, da investida, do setor, mas ele existe. Agora, o que torna o desafio maior aqui, se comparou com a CVM, mas a CVM a gente acaba dividindo a leitura em dois, né? Você acaba lendo, quando você lê a 19 ou a 21, que você está falando de atividade de gestão, de consultoria, o teu primeiro foco é a empresa, né? Então, aqui, olha, Sim, eu li como é que monta a empresa, como é que é diretor, como é que é governança. Ponto. Virei a página, depois quando eu pego as normas de produto, aí meu foco é produto, né? é. O desafio do código é que o código fala de tudo, né? Ele fala da Ele é empresa, da híbrido, né? governança, isso, exatamente. Ele é E ele ainda híbrido. fala de outras coisas, ainda fala de envio de dados, ainda fala de atividades meio de que tem a ver com outras normas da CVM relacionadas à infraestrutura, né? Então ele Sim, realmente sim. fica uma leitura bem desafiadora. É, Então, ele é um código híbrido mesmo, é, né? Quando a gente, lá atrás, que a gente buscou migrar os códigos da Ambima de produtos para atividades, né? Que era código de fundos e tudo, a gente foi tombando tudo, né? Para atividades, até mesmo de ofertas, a gente tentou transformar em atividade, né? Virou estruturação, coordenação, distribuição, então todos a gente indo nessa linha de atividade, muitos ficam híbridos, não tem isso. jeito. Então, a gente É, trata da atividade, do que é o que se espera da instituição em termos de atividade, de estrutura, que é o que a gente busca trazer na parte geral, né? O que se sim, espera, e aí no anexo do produto, aquilo que é o que se espera daquela instituição para o produto, né? sim. Do que diz respeito para o produto. É bobear, sei lá, do jeito. Acho que bobear um dia a Ambima vai quebrar um pouco a estrutura aí e vai dividir as áreas para uma que cuida da empresa, outra que cuida do produto, né? Talvez uma coisa vai ficar tão desafiadora que um dia vai ter que dividir isso mesmo. Falar assim: olha, isso aqui é fórum para falar da empresa, esse aqui é fórum para falar só do produto. Talvez vai acontecer isso um dia. Mas vamos lá, É, vamos entrar então. Agora vamos entrar na parte que eu acho que assim, ficou claro então para o mercado. Eu acho assim, o desafio acho que é gigante. Tudo bem, eu acho que a estrutura ficou boa. Mas é aquela velha alfinetada do mercado, fala assim, pô, é um ano que tem a tanta coisa para Ambima não fazer, resolveu precisava fazer reformar a isso casa esse agora. ano. Mas depois que você aprofunda a análise, eu acho que assim, eu entendo a agonia da Ambima, porque ia ser difícil implementar os desafios da nova norma na estrutura velha, ia ficar talvez um mastodonte, né? Então, eu acho que deve ter dado um É, trabalho infernal num ano que não está fácil, eu, mas eu acho que assim, já que estamos botando tudo abaixo esse ano, já bota isso abaixo também. Então, eu acho que deve ter sido é, essa a motivação, falar assim, pô, tá mudando foi. tudo, vamos mudar de uma vez. Foi essa motivação. Eu estou devendo para o mercado a planilha. Aliás, vou em primeira mão contar aqui para vocês que a gente vai prorrogar, né, do dia 27 para o dia 31, o prazo de resposta do primeiro edital. Não soltei ainda comunicado para os associados nem aderentes. A gente terminando aqui, eu solto. E estou devendo também a planilha, né, que a gente estava fazendo aqui de deparo, aqui olhando para ela, porque por que está demorando?
como você falou, é enorme, né? A Não, gente está sim. falando de 8 anexos, Não, e é código de RT procedimental, então é é difícil. procedimental, é Tem coisa chato, que sim. mudou, tem coisa que mudou uma É. frase, mas não mudou o conteúdo, né? Então não é Exato, muito. é ajuste redacional, por É, exemplo. Então, mas isso sobe, e aí vamos lembrar que a gente teve duas quebras de editais, né? O primeiro edital, que trouxe sim. código, parte geral e alguns anexos, e a segunda que veio com os anexos de estruturados, né? Essa primeira fase, que foi publicado lá no dia 4, a audiência se encerraria dia 27. Então, a gente vai prorrogar para o dia 31. Ganha aí 4 dias a mais, mas já é alguma coisa para o mercado. Simbólico, simbólico. É Mas, simbólico. Fernando, mas cá entre nós, assim, o mérito dessa audiência, pelo grau de profundidade do trabalho, no fundo é assim. Provavelmente a Mima só vai tender a acatar coisas que o mercado detesta, e praticamente que tem erros, né? Porque ou coisas assim que, olha, É, falou, isso aqui que vocês tentaram espelhar um 7.5 tem que ajustar e tal, mas assim, não tem é, muito rediscussão de mérito, né? É um ajuste porque é assim, uma é pegar erro, adaptação. né? O que acontece? A gente já sabe de algo que subiu que tem que mudar, né? Gestão de liquidez. A gente colocou gestão de liquidez ali, né, no anexo 3, aplicável a todos os fundos de investimento, pega inclusive FDIC aberto, pega os estruturados abertos, vamos dizer, né? Via de regra, pela CVM, já é assim. As instituições já têm que ter né, uma regra de liquidez para os estruturados abertos, né? Mas, pela Ambima, não. A Ambima, a regra que tem hoje, ela se aplica apenas ao 555. A gente já tentou fazer esse tombamento, não vai dar certo. Porque aí não é só mudança de adaptação, eu estou mudando o mérito. Então, a gente já reconheceu que a gente errou aí, então é algo que a gente já vai mudar. Então, o que que cabe também nessa audiência? A instituição levantar a mão e falar, ó, Ambima, tá diferente aqui. Você falou aqui para mim que você ia só fazer uma adaptação na 175 e eu tô vendo aqui que tá mudando mérito. Agora, cá Então, entre nós, tá? quando você fala cá entre nós, eu fico com tanto É, medo do que você cá vai entre falar. nós 40. Não é remoer o passado, não, mas para mim, assim, o processo de definir das regras de gerenciamento de liquidez que foi do ano retrasado, foi atrasado, né? Eu acho que até hoje ele está muito mal parado, assim, sinceramente, assim, não é evidente, e claro, assim, você escrever hoje em dia para uma instituição política de gerenciamento de risco de liquidez alinhado com o que está determinado ali. Eu não sei, talvez foi um texto escrito por uma galera muito técnica e botando uma visão que às vezes se aplica a alguns tipos de instituição e não a outras. Então, eu acho que isso aí vai ser depurado nos próximos anos aí. E foi numa direção certa, mas não está muito nítido o que se espera, entendeu? No fundo, é bastante difícil você criar hoje em dia uma política de liquidez efetiva para instituição de médio porte e tal. Acho que vai ter um avanço aí futuramente, não tem nem dúvida. Eu sei que está no radar, né, do grupo É, de risco que a gente tem aqui na Ambima, revisão de algumas regras, é, né? Então, a gente está agora, eles prepararam, né, regra para ferramentas de liquidez em linha com o 175, que vai sair audiência pública em breve, que é para side pocket e barreiras ao resgate. Então, já é algo algumas diretrizes, algumas regras para já tentar sim. nortear o mercado. Então, isso também tende a sair em audiência pública e entrar em vigor junto com o código em 2/10. Então, Não, mas eu já. penso mais no dia a dia, porque assim, o que a Aham. gente acaba vendo, a norma, ela deixou uma demanda de uma governança que sim é necessária e refletiu um pouco crises do passado recente aí, Ah, em que a tá. gente vê movimentos gigantes em bancos gigantes, em instituições de varejo que realmente trazem ensinamentos, né? Então aquela Sim. matriz foi um negócio interessante que mostrou que nem todo segmento se comportou igual em crises recentes e tal. Mas como o viés fica esse, quando você traz isso para o dia a dia de uma gestora de pequeno porte ou de médio porte com um passivo super diferente, fica uma coisa meio esquizofrênica, sabe? Assim, uma coisa que às vezes as gestoras têm estruturas muito simples e fazer o depara não é fácil. No fundo ele fala, cara, a gestão de liquidez aqui é muito simples, que não tem essa problemática que você tem aí Entendi. num grande banco. Mas acho que é uma coisa que o mercado vai acomodar com o tempo. Aí Sim. vamos para a nossa agenda nova aqui. Então, pô, agora o que eu falei no início, acho que tirando a questão estrutural, acho que o grande impacto do código, que não é uma novidade, mas porque já estava desde o ano passado, mas veio para o código, são os novos desafios ao 175, né? Sim.
Então, agora, assim como eu falei no início, acho que a gente tem visto uma dinâmica, se o mercado está jogando um jogo de pôquer, né? A gente vê aí que o rebalanceamento de responsabilidade de gestor e administrador e mil revoluções que está se fazendo, mas a gente, como consultor na prática, a gente tem visto ainda que o grande movimento aí de sentar na mesa para arregaçar a manga e executar entre administrador e gestor, ele está sendo postergado ao extremo, né? Então, eu brinco assim, eu não Sim. recebi de nenhum cliente nosso até agora uma minuta de um acordo entre as partes, administrador e gestor, para analisar, ou coisas desse gênero. Ou também não vi, assim, não vi conversa bastante, mas de diversos gestores, de realmente fazer uma revisão estrutural da governança para receber essas responsabilidades. É óbvio que tem foco, assim, tem muita gente de olho no partner, etc., mas assim a gente a coisa está muito na discussão e eu não estou vendo tanta efetivação e o prazo está correndo, né? Então queria que falasse um pouco assim, basicamente o que vocês tentaram trazer foi realmente botar a regra do jogo sobre responsabilidade, sobre o acordo entre essenciais, sobre os novos ritos, né? E o que vocês têm recebido de feedback de curto prazo assim sobre essas alterações, sabe? Vocês sentiram que está dando uma pressão extra para as coisas se Sim. resolverem, não? Na verdade, é exatamente o que você falou, né? Ah, A regra trouxe aí, só que a impressão que a gente estava era realmente se o mercado, se os gestores estavam cientes de tudo que eles iam ter que passar a fazer. E a gente estava o tempo inteiro ali tentando, né, trazê-los para próximo e para perto e para tentar, né, falar um pouco ali dessa divisão. O que a gente tem visto, aparentemente, Brazuna, é que principalmente os gestores de médio para pequeno, né, eles estão colocando no acordo operacional ainda a vida vai continuar como ela é. Eles meio que contratando, né, e eu o acho que a gente ficou administrador. assim, a gente ficou É, alguns meses no mercado focado no produto, né? Então, primeiro, foi, assim, eu acho que a discussão na Ambima, na CVM, nos fóruns públicos, durante muito tempo foi assim, cara, como é que esse negócio de classe e subclasse vai impactar produto, exato, em exato. termos de diversos Sistemas, aspectos, mas um principal aspecto comercial, né? Falou, pô, como é que vai ser a sim, maior ou menor transparência disso e tal. Não tem solução para muitas dessas coisas ainda, mas o mercado ficou muito tempo nisso. E foi. essa parte da responsabilidade é verdade que você falou. A gente ouviu recentemente assim de sentar com um sócio de uma gestora tradicional, vai, de independente, de conversar sobre o que a gente está fazendo no dia a dia. Ele falou assim, pô, que é esse negócio aí que os administradores estão querendo jogar a responsabilidade para a gente? Então, a gente ainda vê um pouco uma sensação de não cair uma ficha de não é o administrador que quer jogar, é que a regra do jogo mudou, né? E essa batata quente sobre quem vai fazer, se vai subcontratar, se vai continuar alguém executando para você e você pagando ou não por isso, que eu acho que tá demorando para resolver, né? Porque o que que o gestor tem que ter em mente, né? Algumas coisas mudaram. Então, por exemplo, se você pode até ver pelo próprio código da Ambima, que eu faço questão de destacar, né? A parte de enquadramento. Antes estava lá que o administrador ele tinha a responsabilidade de supervisionar as operações. Hoje ele tem a obrigação de observar. Você vê que o verbo muda e muda Isso. consideravelmente entre supervisionar e observar, né? Então, o que que tem acontecido ali? O gestor ele tem que passar a identificar que assim, ainda que ele contrate o administrador para fazer determinadas coisas para ele, como já eram feitas, não exime da responsabilidade. Então a gente destaca bem isso no código. O código continua falando, você pode contratar sem prejuízo da sua responsabilidade, você pode contratar terceiros para prestar determinados serviços para você. Não tem situações que ele não tem como terceirizar, Mas né? você tem que contratar, né? Isso é um Mas ponto que você você tem que colocou, que eu acho que é uma contratar. discussão assim, não dá para falar, pô, deixa eu fazer para mim. Você vai ter que Não sentar e falar, dá. olha, isso Exato. agora que você fazia porque você tinha de fazer, agora você vai fazer porque eu estou te contratando. Exato. Aí entra no ponto principal, que eu acho que obviamente é o atraso do mercado. Quando você fala em fatiar contratos que antes eram só em vale, você tem a discussão de preço, de Sim, responsabilidade, sim. que é o que tem travado o mercado, óbvio, né? Agora que eu estou vendo uma movimentação, né, a que chegou para a Ambima agora, uma minuta, né, que vai sair como um guia de contrato entre o prestador de serviço essencial ali, né, que é justamente, a gente não vai entrar muito na discussão, porque, claro, é negocial. A gente só está O tentando acordo colocar entre algumas. essenciais não é isso, né? O acordo não É, é falar eu faço isso, eu não você, faço aquilo,
E talvez derive do acordo assim, tal atividade que você tem que fazer, se você quiser, eu tenho uma. Até um ponto que eu queria ver também com vocês, eu tenho uma empresa aqui dentro que faz. Está Uhum. tendo uma discussão nos fóruns da Ambima pelo seguinte: a CVM sempre prega segregação, né? Eu Pega, faço tal atividade, eu tenho que segregar. A sim. minha visão, pelo menos conservadora, tudo bem que eu posso estar sendo chato no princípio, mas qualquer atividade que o administrador faça, que não está prevista explicitamente na norma que regula a atividade dele, é uma outra atividade. E como outra atividade, deveria ser segregada, né? É, Então, você tocou num ponto bom, porque assim, nesse capítulo de segregação de atividades que a gente está discutindo, que esse grupo que eu te falei, que está lá dentro da regra estrutural, tem uma seção que é de segregação de atividade. E a gente discutiu muito no grupo isso, até em razão da pandemia, da mistura que teve de trabalhar em home office, do que fica e o que não fica, o que considera e o que não considera. Então, a gente está indo muito nas coisas da questão do conflito de interesse, sabe, sim, é Brazana? nesse lado. Então, Quando eu estou falando de exato, segregação, não é é, separar a porta nem nada. Mas pensa o seguinte: dá um exemplo bobo, tá? uhum, Por exemplo, contratação de prestador de serviço, lá o ponto principal do mercado, que é distribuidor. tá, Hoje, o administrador ali, ele faz um processo no partner desses caras e ele fala: olha, na minha rede aqui tem esses distribuidores aqui, esses eu aceito contratar pelo fundo porque tem uma questão reputacional, tem uma questão de risco operacional, porque ele lida com a liquidação das operações comigo uhum, e eu que contrato em nome do fundo, então está tudo um circuito fechado. Agora, que esse é o ponto principal de polêmica, teoricamente, pela norma, é assim: o administrador não tem absolutamente nada a ver com isso. sim, Se ele quer conseguir continuar fazendo um rito interno de falar assim, olha, eu vou analisar as contrapartes de distribuição por uma questão só de risco operacional que eu quero ver, mas quem contrata é o gestor e problema dele fazer um nowhere partner e apontar, mais ou menos como era a corretora até hoje, né? Ou seja, a corretora, o sim. gestor contrata, mas Tinha a o blacklist do isso. administrador, né? Agora, se eu, como administrador, vou começar a prestar o serviço de fazer esse processo de nowhere partner para o gestor, eu acho que não dá para pegar simplesmente a minha análise interna, transformar num relatório que eu fiz aqui por questões internas e vender a mesma pessoa que atende na administração fiduciária, que fala assim, tem aqui também esse serviço, vende aqui. Para mim, esse negócio é um outro negócio, então É, é totalmente são distinto, né? atividades distintas, né? São Exato. atividades distintas. É, É, eu concordo com você. São atividades distintas e o gestor tem que. Você falou tudo, né? Ele não tinha. Vamos pensar, né? Que malemar o gestor tinha lá a possibilidade de contratar a corretora, né? sim. E aí ele tinha um processo que às vezes ele utilizava do processo do próprio administrador, dentro das corretoras que o administrador autorizava, Ou né? ele não usava, né? Eu acho que a visão do mercado vai assim, a corretora é tudo meio padrão B3, então E eu, é isso eu aí, meio não tem muito risco, né? Agora, distribuidor, cada um tem um processo diferente, cada um tem um formato, a exato, coisa é mais complexa, né? exatamente. É. Ele vai ter que se atentar muito em relação a isso, ele vai ter que ter um processo. Mas eu Assim, nunca vi no passado um administrador falar assim, olha, você não está fazendo no partner de corretora, compra aqui o meu serviço que eu te vendo um eu relatório, também né? não, nunca vi, Então, também não. então assim, então é muito mais assim, é muito mais difícil. Não é que você vai se pegar as atividades de administração que eram como até hoje e que reduziu o núcleo de atividade que o administrador tem que fazer, ele vai fatiar em outro serviço e poder revender. Para mim, assim, ele fazer isso dentro do mesmo departamento, com o mesmo chefe, com a mesma, é estranho, assim, porque não é mais administração, você continua fazendo e vende, mas então segregue, né? Não acho que vai ser Entendi trivial. seu ponto. Não tenho opinião formada ainda sobre isso, Não, também assim, assim, sabe? só acho estranho, sabe? Não é trivial, porque realmente assim deixou de ser um serviço de administração. A instituição financeira pode prestar, mas então até então a lógica que a gente tem em todos os negócios é que assim saiu do escopo de administração, é um outro negócio segregado, né? Então não é simples, né? Sim, é, Enfim, bom, eventualmente perguntas aí que tiver pode ir encaminhando, mas a gente, assim, o papo passou rapidamente, mas cinco acho que a gente já minutinhos. tá, vamos aí para mais 5 minutos, de passar um pouco a bola, Fernando, o que você acha que você espera pela frente, assim, como é que é a expectativa da Ambima, assim, da adaptação do mercado em termos de revisão de política, procedimento, eu sei que vocês têm sempre um processo muito educacional,
Mas É um nesse pouco caso, nessa linha que a gente mas o problema pretende é que a gente seguir. tem uma fronteira, né? A gente vira 2 de outubro, então, no fundo, a gente vai ter um mercado aí que em termos de política interna da Anbima, das novidades, ele vai, dificilmente você vai ter um registro de uma nova política sobre essas questões novas de acordo, essencial, responsabilidades, até, deixa eu te falar, a responsabilidade do próprio cotista, que passa a ser mais clara. Né? Exatamente, isso está Dificilmente, a gente não vai ter previsto. um cenário de políticas implementadas e registradas na Anbima em outubro, né? Se você for pensar, né, hoje, você bem disse, Brazuna, o código ele está bem desenhado. Obrigação do administrador fiduciário, obrigação do gestor de recursos, obrigação do cotista, está tudo muito bem quebrado, né? A gente tem na Ambima agora uma área, né, na supervisão, que é uma área educativa, né, uma área educacional que vai meio que ajudar um pouco a instituição ali no que a gente espera. Né? Uhum. E essa área ela caminha muito junto com a minha área, que é com essa questão de você falar um pouco do porquê que a regra foi criada. Então, assim, publicamos o código, né? Que a expectativa é publicar no dia 8/9. Publicamos o código para entrar em vigor dia 2. A gente vai começar um trabalho de falar o que que a Ambima espera, né? Olha, e meio que de pegar na mão mesmo da Isso. instituição, porque não é razoável, né? Você sair penalizando, é uma regra que o mercado já está tudo muito custoso para o mercado, né? Então, É. a ideia é de auxílio, é educacional. Ele, ó, o que a gente Primeiro vez espera. assim, bota pelo menos a palavra classe de cota, né, no documento atual, né? É, isso daí. E aí a gente começar a ir nessa linha, sabe, de educacional, de ver como que a gente consegue auxiliar as instituições na implementação, minimamente no que a gente espera, no que a gente consegue ajudar, principalmente os médios e os pequenos, né? Porque os grandes já até têm uma estrutura robusta, né, para poder caminhar, mas os médios e os pequenos é bem o que você falou, eles estão assim, agora que estão tomando até um pouco de conhecimento, porque eles estavam muito focados no produto. Então, em termos de ter que olhar para a área deles e adequar esse monte de política, porque você tem toda a razão, a Ambima, a gente vai rever isso o ano que vem, provavelmente, mas a gente teve um momento lá em 2017, 2018, que a gente pediu política para tudo. Virou um Sim, código que a gente pedia documento escrito, né, para tudo. E por que que a gente fez isso? Teve um racional, porque a gente viu que as instituições não tinham. sim. Entendeu? Não tinham. Tipo assim, eu tenho um processo. Tá, mas onde está o seu processo? Não Não, o estava. formato da receita É, de bolo, ele não é ruim. Eu gosto é. dele, assim, ele dá um norteador. Isso foi feito, que nem eu te falei, foi feito muito lá em 2018, para pôr o mercado numa trilha. A gente está no momento agora, 2023, que talvez assim, beleza, já colocamos isso na trilha, você tem que ter uma política, vamos começar a pensar agora em processo e você olhar para os seus processos, olhando para uma abordagem baseada em risco, a gente deixa talvez de ser tão taxativo e passa a pedir para você me mostrar o seu processo e como que você faz dentro de uma abordagem baseada em risco. Pelo menos é o que eu espero tentar construir com o mercado para o ano que vem. E aí, assim, de novo, voltando para o seu ponto de agora, código vai entrar em vigor agora, junto com a norma. A Ambima vai tentar ir nessa Isso, linha educacional, o que que dá exato. para fazer e o que que a gente espera, né? É um Devia ter ele pouco puxar a disso. orelha lá pelo final do primeiro semestre, assim, de quem não se mexeu. Ah, Agora, eu. sabe um ponto que eu acho que vai acabar entrando nessa discussão? Sim, Que você colocou lá acordo entre essenciais, mas um desafio que eu acho que o gestor vai acabar se virando na prática é que a nova lógica de ele ser, vamos dizer assim, o fundador do fundo junto com o administrador e ter de assinar, eu acho que ela vai exigir uma governança de aprovação de produto que muito gestor não tem, né? Porque o certamente. gestor pega um gestor menor, principalmente, sei lá, um gestor que trabalha com fundo exclusivo, que trabalha com uma que seja mais um family office. Ele discute com uma família uma linha de atuação, é sempre uma coisa macro, ele tem uma capacidade de gestão ótima aqui, eu consigo fazer um portfólio equilibrado, tal, tal, tal. E aí, quando ele fecha esse fundo exclusivo, é quase como tirar o pedido, né? Ele liga para o administrador e fala assim: tem um fundo multimercado aqui, de uma exclusivo, restrito, etc. e tal. Faz aí. Isso mudou bastante, né? Então, ou mesmo quando você vai criar um fundo novo, se for um fundo de ações ou multimercado, etc., eu sinto que assim a lógica que grandes instituições que eu trabalhei, que você tem de lançamento de produto, que é uma coisa mais estruturada, né? Ou seja, tem um Sim, comitê ali que comitê toca de tudo, produtos, né? você tem que olhar todas as pontas, o cara de risco tem que comprovar que ele está preparado para rodar o risco, o cara de gestão tem que ter comprovado que ele tem equipe, tem processo, e
enquanto você não simular aquele produto à exaustão, você não lança, né? O independente é mais a barriga no balcão, né? Então, a hora que ele for chamado a aprovar um fundo ou chamado a opinar sobre a estrutura de um fundo pelo administrador, eu acho que vai ter uma demanda que talvez ficou de fora do código, é isso, olha, me coloque aí como é que é o teu rito, não é só acordo entre essenciais, É, vocês focaram muito na responsabilidade do fundo que já existe, né? A responsabilidade de sim. gerenciamento de liquidez, enquadramento, mas tem um ponto que é como é teu rito de aprovação do fundo agora que você assina pela aprovação do fundo, né? É, Pela criação. isso daí é super É. relevante. Eu creio que a gente É. certamente vai evoluir nesse sentido. Perguntar como é Não que se deu faz, muito né? para fazer. Exato, me dá o seu É, processo. é. Me fala como que você faz, mediante todas as alterações e mudanças que foram feitas agora, me dá o teu processo. Sim, Não que olha, ele o já compliance, o jurídico, isso não aí que vai para ele o já não comitê de deveria, gestão, vai para o comitê não de que ele já não compliance. deveria ter, né, Brazuno? Vamos Não, cá entre sim. nós, né? É, Não pela Anbima, que a gente não fala ali, né? A gente não pede sim, especificamente, né, um comitê de produtos, né? sim. Mas essa avaliação, de uma certa forma, dentre os princípios, já estavam ali. Provavelmente Em geral, o sim. que o pessoal coloca é que a última palavra de aprovação é do comitê de compliance, alguma coisa assim, É, que é, passa no de risco, mas na prática o produto é feito na prática, né? é. Ele não é feito em comitê, né? E Não, agora fica um peso maior de responsabilidade para fica. ficar solto, né? Eu acho que Fica, como eu te falei, assim, nesse primeiro momento a gente está trazendo essa adaptação e tem muita previsão no código que a gente deixou ali para depois a gente já ter com mais facilidade a oportunidade de autorregular ali por regras e procedimentos. Então tem insolvência, tem várias outras questões que a gente trouxe ali no código, não que a gente está, mas no futuro a gente vai passar a contemplar. Esse ponto que você falou de produtos, de processos, é um bom ponto talvez para a gente deixar algo macro, né? Para depois a gente poder pensar, né? meio como na linha de, sabe o que eu acho que vai acabar indo? É um pouco como Aham, ficou bem equacionado, que era um problema no passado, né? Quando o crédito começou a aumentar no mercado, e você tinha de ter um processo maior, a regra que você tem da Ambima hoje, ela é bastante boa, no sentido que coloca, ela fala assim, olha, você saiu, sei lá, da compra de um CDB, você vai comprar uma debênture, você tem que ter um processo prévio de análise, que o jurídico olhou, que o uhum, produto olhou, que alguém falou que a precificação está adequada, que o produto foi aprovado e que depois você acompanha o produto. Porque no passado o sujeito não fazia isso, né? Até o momento que você falou assim, sim, cara, tem que ter esse processo. Eu vou perguntar isso, quando eu enxergar que tem uma debênture na tua carteira, eu não vou perguntar só a política geral de crédito, eu vou olhar se você fez o processo de aprovação daquela debênture da forma que está lá meio receita de bolo no código. E se você falar que você faz de outro jeito, me prove que é melhor, porque eu te dei uma fórmula sim. simplificada. Então, acho que não vai escapar muito, talvez, disso, né? De falar, olha, a regra é essa aqui, tem que ter uma aprovação desse, daquele, você tem que Sim. comprovar, né? Aumenta a obrigação, né, de ele comprovar as governanças, né? Isso. Governanças, processos, controles, E talvez o muito mercado vai do chegar que num rito comum, né? Falar assim, tem que é, ter isso aqui, né? Porque eu acho que vai ficar cada exato. vez mais perigoso falar assim, esse é um medo meu, assim, pô, a responsabilidade ficou maior do lado do gestor, mas tem um risco grande dele sair assinando qualquer coisa, o que é muito ruim, né? Eu brinco que assim, né, a gente tem que pensar bem no que a gente quer e no que a gente pede. O gestor, ele por muito tempo, ele pediu um pouco mais de Isso. independência, né, um protagonismo, que de fato, assim, o fundo é do gestor, é ele que, Ah, mas né, a ele que é a estrutura, o cabeça. administrador que manda na estrutura porque é Pois é, responsável, eu acho. então, ele que, então assim, o pedido foi feito, e concedido, foi feito e agora foi concedido, então agora vamos ver como é que os gestores vão colocar isso de pé, né? Como é que eles vão poder fazer valer no sentido de que assim, ok, eu estou pronto para poder gerir um fundo de investimento na categoria que eu sou especializado, eu tenho um gestor aqui com uma equipe que é excepcional, mas você tem estrutura para poder botar Isso. isso de pé e para poder manter dentro de uma governança minimamente exigida pelo regulador e autorregulador e que venha trazer uma segurança para os seus investidores, entendeu? Dentro de um processo razoável, baseado, claro, no seu porte, na complexidade do produto que você está oferecendo e tudo mais. Então, a gente vê, né? Eu assessorava, antes de entrar nessa área daqui, de pegar essa área de autorregulação, assessorava o Conselho de Ética na entrada de pedidos de associação e adesão aqui na Ambima. Então, eu me deparei por inúmeras vezes.
inúmeras mesmo, asset começando com 2 pessoas. Então, ela tem o gestor, o diretor de gestão e o diretor de risco e compliance e PLD-FTP. Avançamos, agora a gente começa com 4, né? Pois é. Então, assim, como é que tá, como é que você garante processos na sua asset com esse grupo, com esse número de pessoas? É possível? É possível, mas, né, vamos dizer assim, dentro daquilo que é obrigatório agora, que nem você falou 4, ótimo, mas me Aí eu vou comprova. fazer uma culpa, não é possível, assim, eu vou te falar, melhorou muito que hoje em dia a tecnologia tornou a gestora mais É o que eu light em ia te termos de falar, tem uma infraestrutura. tecnologia muito bem, Mas, muito sinceramente, o que a gente embasada. fala para os nossos clientes, quando ele fala assim, cara, precisa de 4 para começar, eu falei, não, você não precisa de 4, vai precisar de uns 8, tá? 4 é só para você passar de ano, mas assim, você vai ver que ao longo de um ano ou dois, essa estrutura não é suficiente, mesmo você ter uma gestora bastante simples. Então, assim, Por isso que a gente questionava muito quando entrava essa estrutura, porque você isso. falava, olha, realmente, como que vai fazer? Porque ela pode justificar, eu tenho um processo, né, eu tenho isso, e desenhava, tudo muito tecnológico, perfeito. Me demonstra que você consegue seguir e colocar isso de pé, e que aquilo que você escreveu na política, você efetivamente consegue cumprir no seu dia a dia, né? É algo que você tem. A gente sai um pouco. A tendência que eu penso e que eu acho que a gente tem que levar para o próximo ano é a gente sair das questões taxativas e começar a autorregular por meio de ABR, de abordagem baseada em risco. Sabe assim, sai de um prescritivo para você Sim. ir para um processo em que a instituição demonstre para você como que ela faz em determinadas situações. Eu acho que a gente tem que caminhar bastante para isso no futuro, sabe, Brazuna? A Ambima, eu acho que assim, a Ambima tem sido bem sensível nisso, depois que ela do convênio com a CVM para credenciamento. A Sim. gente que faz isso bastante também tem acompanhado, assim, tem mudado, sabe? Assim, acho que tem dois aspectos. Tem momentos que o mercado está mais estressado, que a CVM e a Ambima são mais chatas no credenciamento, Uhum. mas quando as coisas estão mais relativamente calmas, a gente sente que tem uma análise de risco diferente para o tipo de negócio que você está propondo. Então, se realmente se é Tem uma que gestora ter, né? simples, que é isso, É, tudo bem. E é um grau de liberdade que eu acho que a CVM e a Ambima estão dando para o mercado, que a gente sabe que pode estar sujeito a abuso, porque a carteira de motorista é uma só para dirigir Fusca ou caminhão, né? Por sim. mais que você peça aprovação lá quando adiciona produto, o sujeito pode falar que vai começar a fazer produtos muito simples, aí você vai lá do credenciamento, aí um mês depois ele decide fazer um fundo altamente complexo. Então, a Ambima e a CVM estão dando, acho que, um voto de confiança grande para o mercado, isso é bom. Agora, um outro aspecto que também a gente vê, que a Ambima começou a fazer, e eu acho positivo, eu acho que a CVM, a Ambima devia investir mais recurso ainda, é meio que nesse atendimento pós-venda, né? Porque depois que o sujeito está no dia a dia, ele tem demanda, às vezes, de questionamentos com a Ambima, ou ele recebe questionamentos da Ambima e ele quer conversar mais em vez de só ser questionado, né? Então, eu tenho visto no esforço da Ambima, que eu acho que vai ser necessário cada vez maior, a Ambima vai ter cada vez mais uma área de RI, né? Vamos dizer assim, que seja uma área que não é nem a autorregulação, nem a representação, mas é uma área de atendimento mesmo ao aderente. E um outro movimento que vocês estão fazendo também, que eu acho que é louvável, que senão seria ruim para a Ambima e para o mercado, um movimento forte da Ambima de estimular que o sujeito deixe de ser só aderente e vire associado, né? Porque a gente, no fundo, está É, indo para um clube que a Ambima tem aí 1.000 gestores, a comparação que eu faço é que tem clube, né? Você tem 1.000 gestores com, sei lá, um percentual baixo de sócios mesmo e o resto é sócio frequentador só, né, de final de semana. Então, eu acho que juntando essas coisas todas, assim, você tem que ter mais. Para você cobrar o cara, você tem que forçar ele a se engajar mais. Para ele se engajar mais, ele compreender que aquilo é relevante, não é só uma obrigação, você tem que dar atenção para ele, que ele vai ter pergunta, vai ter dúvida. Então, tem um sim, lado sim. educacional que é pesado, e aí, com o tempo, e dá mais liberdade nessa segmentação. Então, acho que assim, é um desafio gigantesco, porque é um mercado muito grande, né? Mas eu sinto que a Ambima e a CVM têm colocado foco nisso. Eu posso te dizer que pela Ambima está no radar essa questão. Essa questão de você começar a devolver para o associado, né, um atendimento diferente e até com o intuito de mostrar para o aderente o quão ele pode conseguir a mais sendo associado, Vocês em até termos de baixaram a vata, vocês participação. segmentaram mais a tabela, né? Ficou, antigamente tinha uma barreira porque a primeira faixa de mensalidade associada era absurdamente cara. Agora eu achei, me surpreendeu, assim, para mim está bastante acessível, entendeu? E acho que é um movimento que tem que se estimular mesmo.
tá com um movimento bem legal na Ambima de igualdade, isonomia. Recentemente, acho que foi até ontem que saiu, por exemplo, profissional para poder fazer provas da Ambima. Tinha uma taxa para quem é instituição associada e uma taxa para quem não é. Hoje as taxas são iguais, né? Então, qualquer Para profissional baixo, que né? Você vai queira. baixo. Foi para baixo É, ou para para baixo. Então, qualquer profissional que queira, a taxa é a mesma, vai se inscrever. Então, assim, o intuito é disseminar e que todos consigam ter mais acesso para poder, né, se certificar. Então, acho que o ponto que você colocou, ele é muito bom. Posso te dizer que está no nosso radar, né, essa A gente questão tem de dar visto um no dia a dia apoio. mesmo, né? É, É que envolve grana, gente, processo, mas assim, caixa tem exato. aí. Então, E é só esse é questão um de querer. ano, e é um ano desafiador demais, né, Brazuna? Esse ano eu falo que, nossa, eu fui atropelada, assim, porque, Não, e vai com- gerar atrito, né? Se a Bima for nossa, mais friendly, assim, ano que vem, as pessoas falam, cara, não basta ser VM, vem mais regra, né? Então é sempre e não assim. é E, o no, e nosso o mercado, intuito. e não É, é, e um mercado que assim, uma coisa que a hora que você tem qualquer negócio, você tem que entrar no longo prazo, né? Mas, poxa, o último ano passado, esse ano, foi um ano desafiador para a indústria de fundos, né? Em termos de como foi. negócio, né? A gente está É, alterando, como eu te falei, praticamente todos os códigos da Ambima. Então, alteramos o código de administração de recursos terceiros, estamos alterando ofertas públicas, vamos começar com distribuição, serviços qualificados, né? Vai ficar de fora o código de negociação e o de certificação vai ser revogado. Então, um baita desafio para esse ano, né? não, e num ano, que eu falei, num ano e meio que o mercado não ganhou tanto dinheiro quanto no passado, né? Então, Exato. mas eu acho que essa hora que você vê aí quem está no barco, né? E aí acho que junto isso com o movimento da Mima de atrair associado, eu acho que É, a gente vai ter assim, ano que vem vai ser um ano excepcional nesse mercado, que realmente vai começar a colher um pouco o amadurecimento disso mais no final do ano. E como eu vi eu estava conversando com uma pessoa bem antiga no mercado e conhece bem, tem uma visão boa de longo prazo, ela falou uma frase que eu lembro até hoje, falou assim, olha, não tem, eu não vejo muita mudança nos próximos 12 meses, eu vejo muita mudança nos próximos 5 anos. E é isso que eu acho que a gente é, realmente vai ver. A gente vai começar, acho que provavelmente. colher esses frutos aí mais para o final de 2024 do que para início de 2023, do que início de 24. Né? Aí acho que o mercado vai começar a entender as vantagens dessa nova estrutura, mais aí depois de 12 a 24 meses mesmo, e daqui a 5 anos a gente vai viver uma outra realidade. É Sim, isso aí, Fernanda. isso Parabéns para mesmo. vocês aí. É bom a gente saber quando a gente está trabalhando muito que não é só a gente, né? Que vocês estão fazendo um trabalho gigantesco porque realmente tá bem pesado. Aí até a gente já estourou o tempo, mas teve quase mais de 40 pessoas na média aí para um assunto que já se repetiu bastante. Acho que é prova que o que não falta é gente disposta a ouvir de novo sobre o mesmo tema para ver se consegue enxergar sobre outro prisma, né? Então É, não, super agradeço a oportunidade, Brazuna, para a gente é super importante, que nem eu te falei, né? Até pelo pouco tempo de audiência pública, pouco tempo de divulgação. Então, eu vou deixar aqui no chat até o meu e-mail, que eu acho que é importante. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar um pouco sobre essa alteração, eu fico à disposição. Né? E te agradeço mais uma vez pela oportunidade, porque aí para a vocês. gente acaba tendo, né, a possibilidade de explicar um pouco mais, né, o nosso racional e até de pegar sugestões. Você me deu várias aqui que eu já anotei, não sei se conseguimos ou não implementar Sim, agora, mas pelo menos sim. fica no radar e o restante do público, do mercado também. Às vezes tem uma coisa simples que eles, né, sugerem e a gente pode melhorar e isso faz uma baita diferença, né? É bom que a porta é bem aberta, né? Porque a galera É, gosta de reclamar muito, reclama, escreve lá, manda um e-mail e participa da audiência, né? Que é uma coisa que a gente também estimula bastante. Bom, e para é. todo mundo, assim, esse bate-papo, a gente vai estar editando, botando abertura e tudo mais, mas ele vai estar provavelmente amanhã ou depois, ele vai para o nosso canal do YouTube, que a gente vai divulgar no LinkedIn o link, mas quem quiser também, a gente tem no nosso site prgovernance.com, a gente tem uma página de vídeo, todas as lives que a gente faz e as apresentações, elas estão lá também. Então, a partir de amanhã ou segunda-feira no máximo, aí quem quiser rever aí ou passar para alguém, a gente vai ter aí disponível no nosso site e no YouTube. Tá bom? Obrigado, Ótimo. Fernanda. Bom trabalho aí Obrigada para vocês e também. parabéns pelo início de um
um novo marco aí na autorregulação, Obrigada e tá também bom? obrigada para todos aí, todo mundo que ficou ouvindo e ficou até o final. Obrigada. Até logo, bom dia. Até mais, Tchau. gente. Tchau, tchau.